Esse é o programa Remanescentes, que vai ao ar todos os sábados para domingo, da meia-noite até as 2:30 da manhã. Nós estamos neste mês todo de novembro tratando sobre a Reforma Protestante e hoje chegamos no último episódio, irmã Jéssica, a parte 8, onde nós estaremos aqui falando a respeito do século XIX, século XX e o século XXI, no qual todos estamos inseridos. Então, lá no século XIX, como nós terminamos na programação passada, falando sobre Charles Finney. Charles Finney era um advogado muito bem sucedido nos Estados Unidos. Ele teve uma experiência com Deus e dentro do seu escritório ele então tomou uma decisão, irmã Jéssica, de se tornar um pregador do Evangelho. Charles Finney nasceu em 1792 e descansou no Senhor em 1875. Um dos pregadores mais influentes do segundo despertamento nos Estados Unidos, conhecido por sua pregação com ênfase na salvação. Quando eu falo aqui despertamento, eu estou me referindo a avivamento. O primeiro grande avivamento, nós aqui já estudamos, foi aquele que aconteceu na época de Jonathan Edwards, que é século XVIII. E agora, este segundo grande avivamento dentro dos Estados Unidos acontece por intermédio de Charles Finney, onde sua pregação tinha como ênfase a salvação. Conta-se, numa certa ocasião, em que Charles Finney foi pregar numa cidade do interior dos Estados Unidos. Chegando lá, ele pregou por 3 dias consecutivos. Ao pregar a palavra do Senhor e saindo daquela cidade, irmã Jéssica, a história conta que por 6 anos não houve baile, não houve criminalidade, a cidade estava pacífica, ordeira, as autoridades da segurança não tiveram nenhum tipo de problema naquela cidade. Tudo isso se deve ao impacto da mensagem pregada por Charles Finney. A sua mensagem, ela trazia uma consciência de que a pessoa, ao ouvi-lo, deveria mudar imediatamente o seu estilo de vida, caso este não estivesse de acordo com a palavra de Deus. Para se ter uma ideia do impacto que foi Charles Finney, de cada 10 pessoas que o ouviam, irmã Jéssica, 8 delas permaneciam fiéis até a morte a Cristo. Ou seja, 80% das pessoas que ouviram Charles Finney permaneceram fiéis a Cristo até a morte. Olha a profundidade que Charles Finney fazia a exposição do texto bíblico para as pessoas. Eu tenho, por exemplo, lá em nossa casa,
algumas obras literárias de Charles Finney, e a maneira pelo qual ele traz a abordagem sobre o Evangelho a respeito da obra da salvação é de uma preciosidade que vale a pena todos nós termos acesso. Então, Charles Finney, só para se ter uma ideia, nos anos de 1857 e 1858, ou seja, no espaço de um ano, ele ganhou 100 mil almas para Jesus, em apenas um ano. Ainda numa época que não havia a tecnologia que nós temos hoje. Conta-se que a sua história, a sua biografia, a sua vida diária de oração era de cerca de 8 horas prostrado perante Deus. O costume de Charles Finney era esse. Ele, num certo momento do dia, ele chamava a sua esposa e dizia para ela: eu vou agora fechar a porta, trancar com a chave e vou colocar pelo lado de baixo da porta a chave. Daqui 8 horas você abre a porta para ver como eu estou. Por 8 horas, irmã Jéssica, seja o que estivesse acontecendo, Charles Finney permanecia em oração e em comunhão com Deus. O que nós estamos acompanhando durante toda essa trajetória que o programa Remanescentes tem trazido a respeito da reforma protestante e a história da igreja e dos homens de Deus século por século, nós começamos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na fundação da igreja em Jerusalém, através do Senhor Jesus. Entramos no século II e apresentamos ali já o problema do gnosticismo naquele século. Aí o século III com o século IV, a integração entre política e religião, o império agora adulterando o verdadeiro culto da igreja através do Constantino. Entramos então em 1000 anos de trevas espirituais, onde nós explicamos o que aconteceu do século V até o século XV. Posteriormente, nós também trouxemos aqui a história dos valdenses e o que eles fizeram de maneira tão linda em prol do Evangelho, as perseguições que o Império Romano trazia contra os verdadeiros cristãos que não aceitavam esta junção, esta mistura entre o Império Romano e a falsa Igreja Romana, que foi um produto criado entre a união entre política e Estado e religião, que não tinha nada a ver com o Evangelho. E aí nós entramos no tempo da pré-reforma, que já é século XIV. Falamos ali de alguns personagens, como John Wycliffe, Jan Hus, até chegarmos em Jerônimo Savonarola, e culminando no 31 de outubro de 1517, já dentro do século XVI, o Martinho Lutero. Entramos dentro da Suíça, explicamos sobre Ulrico Zwinglio. Dentro da Escócia falamos sobre John Knox. Dentro da França e posteriormente em Genebra, na Suíça, sobre João Calvino. Falamos também sobre Teodoro de Beza, Bullinger. Explicamos o que acontecia ali naquele contexto europeu. Inglaterra, Itália, Alemanha e Escócia estavam levantando as bandeiras para resgatar o evangelho que a Igreja Romana havia tirado do povo.
Entramos então já no século XVII, quando começa a ocorrer os primeiros avivamentos. Primeiro, houve uma organização doutrinária, nos séculos XIV até o século XVII, onde a ideia de Cristo foi trazido novamente para o centro da vida cotidiana do cristão. E agora, no século XVII, os grandes avivamentos, que era a salvação em massa, de multidão de pessoas reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador, e Deus levantando seus servos ao longo destes séculos. E falamos sobre muitos que ali foram levantados por Deus, e tudo isso foi explicado e está em nosso canal no YouTube para quem tem acompanhado toda essa trajetória do programa Remanescente, século por século. Então nós falamos, irmã Jéssica, sobre o movimento dos puritanos, a Sociedade dos Amigos ou os Quakers. Falamos sobre John Wesley no século XVIII, William Carey, o pai das missões modernas, tudo século XVIII, David Brainerd, o missionário das tribos indígenas, sobre Jonathan Edwards e o seu despertamento e o seu sermão, que ficou conhecido na história como um dos maiores sermões que já existiu, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que ele pregou em 1741 na cidade de Enfield, nos Estados Unidos da América, um sermão que é fascinante, impressionante, para quem já o leu. Depois, falamos no século XIX do príncipe dos pregadores, Charles Handel Spurgeon, o ganhador de 1 milhão de almas, do H. Lyman Moody, sobre William Booth, o Exército da Salvação, um homem que fez um grande trabalho de evangelismo e ação social dentro do Reino Unido, que hoje seria a Inglaterra, país de Gales, e também a Escócia, que faziam parte ali do Reino Unido. E falamos apenas numa introdução sobre Charles Finney, já dentro do século XVIII para XIX. Então, qual era o segredo destes homens? Oração. Estudavam, eles praticavam a teologia bíblica, mas também eles oravam muito, irmã Jéssica. E por isso eram instrumentos nas mãos de Deus. Agora nós temos também, ali no século XIX, a figura de J.C. Ryle, que nasce em 1816 e descansa no Senhor em 1900. Foi um ministro anglicano, teólogo e autor cristão. Também teve um papel muito importante ali para trazer a revitalização doutrinária e a pregação genuína naquele contexto que estava acontecendo na época de J.C. Ryle. Existem algumas obras que ele deixou escritas que também são de muita qualidade teológica. Mas estes séculos também, nós precisamos dizer que no século XVIII e XIX estava começando a ocorrer já o retrocesso. É quando entra o chamado liberalismo teológico, que não tinha nada a ver com a teologia que os reformadores ensinavam, porque a teologia dos reformadores, dos pré-reformadores e dos avivalistas que Deus levantou ao longo dos séculos anteriores, todos eles estavam centrados na Bíblia. Mas o liberalismo teológico, eles não acreditavam, todos que faziam parte dessa escola, por exemplo, nos milagres registrados na Bíblia. Então todos os milagres, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, eram rejeitados por aqueles que aderiram ao liberalismo teológico. Em outras palavras, eles não acreditavam no sobrenatural de Deus.
de que o que estava escrito na Bíblia de que Deus, por exemplo, abriu o Mar Vermelho, aquilo ali foi uma invenção, porque não havia uma comprovação científica sobre aquilo. Ou seja, eles trabalhavam de acordo com o que a ciência confirmasse. Mas a Bíblia não precisa que a ciência confirme ela. A Bíblia não precisa de testemunhas. A Bíblia, ela é um livro onde você acredita por fé ou não. Porque o que está escrito nas páginas da Bíblia é de uma natureza sobrenatural, sobre-humana, que foge à razão do nosso entendimento. Se lermos com as lentes do nosso raciocínio humano, sem a atuação do Espírito Santo em nós, é praticamente certo que todos os eventos ali, que trata sobre cura, sobre milagre, sobre poder de Deus, será rejeitado. Mas graças a Deus, que através do Espírito Santo, quando eu e você tivemos acesso e começamos a ler a Bíblia, desde o primeiro momento, não foi uma obra humana que fez nós acreditarmos no que está escrito. É porque nós estávamos sendo iluminados pelo Espírito Santo a crer piamente, de maneira total e absoluta, que o que está escrito nas páginas das Escrituras Sagradas é a verdade inconteste. Ou seja, é a verdade incontestável. Mas o liberalismo teológico que começa ali na Alemanha, e aí tem um personagem chamado na história que vai fazer jus ao liberalismo teológico, chamado Schleiermacher. Então esse personagem, o Schleiermacher, ele tinha uma mente brilhante. Iniciou muito bem a sua carreira como pregador e teólogo. No entanto, ele começou no meio do caminho a ter uma compreensão de que certos episódios narrados na Bíblia não tinha crédito para se acreditar. E ele começou a trabalhar dentro da ideia de que sem a comprovação da ciência e de fatos externos que não seja somente o que está escrito na Bíblia, não são suficientes para dizer que aquilo que está ali escrito dentro da palavra de Deus fosse verdadeiro. E tudo isso já era um arranjo para o ateísmo que começa a surgir em alta escala no século XVIII para o século XIX. Dentro das primeiras igrejas que tiveram a experiência da reforma. Veja que a igreja que Martinho Lutero funda, que é a luterana, estava fundada nisso aí. A igreja presbiteriana, que foi fundada por John Knox, debaixo dos ensinos teológicos de João Calvino, também estava no pragmatismo teológico, no esfriamento espiritual. Não se acreditava mais em poder de Deus, ali no século XVIII e XIX. Não se acreditava mais na manifestação de Deus. Por isso que ali entre o século XVIII e XIX surge a ideia dos avivamentos. Porque o que é o avivamento? É trazer vida ao que está morto. Então Deus levantava estes homens no peso de Charles Spurgeon na Inglaterra, de Jonathan Edwards nos Estados Unidos, também do próprio Charles Finney e do Dwight Lyman Moody dentro dos Estados Unidos da América, para trazer a ideia do despertamento, que Deus continuava atuando e que ele estava no controle e que nada fugia do seu controle. Em contrapartida, a intelectualidade começou a tomar conta dos púlpitos europeus. A intelectualidade sem oração é apenas uma mera oratória, vazia, igual a de um político. Porque se pegarmos hoje a habilidade de oratória,
o exemplo a ser seguido são os políticos. Porque os políticos têm uma oratória para convencer pessoas a votar neles, mesmo muitos deles estando estragados no Brasil, é porque eles têm poder de persuasão. E era o que estava acontecendo nos púlpitos europeus. Estes homens não oravam mais, estes homens não acreditavam no jejum, estes homens, para eles, somente a intelectualidade natural das coisas era suficiente para fazer as pessoas ouvirem eles. E foi aí que eles se perderam. Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele é o único que trabalha com o natural misturado com o sobrenatural de Deus. Todas as outras religiões trabalham com o natural e com o paganismo, mas o verdadeiro Evangelho, se nós colocarmos o Evangelho como religião, lembrando que o Evangelho não é religião, o Evangelho é uma transformação de caráter, uma transformação de estilo de vida, de peregrinos que se tornam cidadãos dos céus. Mas se nós colocarmos e classificarmos o Evangelho, ou o cristianismo bíblico, não o cristianismo inventado lá pelo Constantino no século IV, como nós explicamos, mas o verdadeiro cristianismo que parte do seu verdadeiro e único fundador, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver, irmã Jéssica, que o cristianismo bíblico, ele é totalmente diferente dessa temática que eles estavam lá ensinando no século XVIII. Então o verdadeiro cristianismo trabalha com o natural, que é a nossa racionalidade, o nosso intelecto, mas não pode ficar ausente a piedade, a oração, a devoção e a santidade do cristão. Então, a imoralidade ali no século XVIII e XIX permeava nas igrejas reformadas, criada e fundada por estes homens de Deus lá no passado. E sempre foi assim. Porque quando nós chegarmos daqui a pouco no século XXI, nós vamos perceber, irmã Jéssica, que todas as igrejas fundadas no século XXI começaram bem. Mas, no meio do caminho, elas se perderam. Perderam a sua identidade original. Por quê? Porque não seguiram os passos do Senhor Jesus e não quiseram seguir o exemplo dos seus fundadores. Todos os fundadores dessas igrejas cristãs foram homens piedosos, que mantinham a igreja e zelavam por ela porque eram homens de oração. E hoje, o que mais existe em nossa geração é homens que não oram. E homens que não oram vão trazer problemas doutrinários para a igreja. Então os discípulos do Martinho Lutero abandonaram os princípios do Martinho Lutero. Os discípulos de John Knox, de João Calvino, de Ulrico Zwingli, de todos estes homens que Deus levantou com sabedoria divina, não com intelectualidade humana, mas com sabedoria divina. Os membros destas igrejas, passado alguns anos depois, começaram a modificar ali a liturgia do culto. Então estava tudo novamente em apostasia. E o que é apostasia? Abandono da fé genuína. Eles estavam novamente retrocedendo. Aquele lamaçal que Deus havia tirado à igreja de 1000 anos de trevas espirituais, quando levanta os reformadores, agora as igrejas formadas através desses reformadores estavam experimentando, infelizmente, dias de trevas espirituais mais uma vez. Em outras palavras, essas igrejas estavam frias, essas igrejas estavam mornas também. E o que eram mornas? Porque elas de vez em quando estavam bem com a fé, mas daqui a pouco estavam
misturadas com o mundo. Aí o culto estava profanado, a pregação estava profanada, o louvor estava profanado, consequentemente, a reunião ali, o culto a Deus estava profanado. Tudo isso estava acontecendo, mas Deus, mesmo assim, estava atuando dentro desse pragmatismo, dessa intelectualidade sem ação do Espírito Santo, que estava ocorrendo nos púlpitos das igrejas cristãs estabelecidas dentro da Europa e já de algumas colônias norte-americanas. Ainda os Estados Unidos não era uma nação independente da Inglaterra, ainda era colonizada pelos ingleses. Assim como a nação brasileira lá, até 1889, continuava, segundo a história, colonizada pelos portugueses, até que aconteceu a proclamação da República. Nós já falamos sobre isso, que aconteceu em 15 de novembro de 1889. É agora que você vai entender o que vai acontecer no século XX. Primeiro nós temos um movimento de avivamento que acontece no país de Gales, entre 1899 a 1904. por um homem chamado Evan Roberts. Evan Roberts, ele começou a fazer reuniões de oração no país de Gales, dentro de uma das cidades que pertencia ao país de Gales. Essas reuniões de oração, elas aconteciam ou antes do trabalho de todos irem para suas atribuições, ou no expediente ali, que era o momento do descanso, então era no intervalo. E estas reuniões de oração, irmã Jéssica, começaram a crescer dentro do país de Gales, ao ponto que chegou a ter mais de 100 mil galeses orando no mesmo horário, de joelhos dobrados, pedindo a Deus pela nação e clamando por avivamento. Esse avivamento que acontece no país de Gales entre 1899 e 1904 foi a atuação de uma igreja que estava em fervente oração. Houve mudanças positivas na economia, na saúde, na educação e no desenvolvimento do país de Gales, porque os verdadeiros avivamentos à luz da Bíblia e todos os avivamentos que aconteceram à luz da história, que foram aprovados, que têm a chancela do Espírito Santo, aconteceu, indubitavelmente, uma mudança positiva na sociedade local. É por isso que eu estou dizendo em alto e em bom som. Aqui na cidade de Uruguaiana, nós não estamos em avivamento. À luz dos verdadeiros avivamentos bíblicos, tanto os avivamentos do Antigo Testamento, avivamentos de Deus no Novo Testamento, avivamentos de Deus ao longo da história, eu tenho a plena convicção, e não falo isso com alegria, mas eu tenho que falar a verdade para a população de Uruguaiana. Nós não estamos em avivamento. Por quê, irmã Jéssica? Porque se estivesse a igreja enfrentando ou vivendo dias de avivamento, nós não estávamos notando uma cidade de Uruguaiana sucateada na sua economia, índices de desemprego, saneamento básico, criminalidade que aumentou, cada vez mais famílias uruguaianenses indo embora de Uruguaiana para buscar em outras cidades melhor qualidade de vida para suas famílias. Farmácias que se aumentam em cada esquina de Uruguaiana, e aí é só fazer a matemática. Farmácia igual a remédios. Remédios igual a doentes. Doentes significa que não está acontecendo cura. E, para mim, não há problema, irmã Jéssica. O problema
é para esse suposto grito desse falso avivamento que está dizendo que está acontecendo algo em Uruguaiana. E aí nós olhamos farmácias sendo criadas toda semana na cidade de Uruguaiana. Este é o primeiro sinal social que não existe avivamento. Este avivamento que eles estão dizendo. Porque eles se perdem naquilo que eles mesmos acreditam. Eu não tenho problema de ver que algum irmão meu está enfrentando enfermidade, porque a enfermidade, ela faz parte da trajetória do cristão. Essa falsa ideia de que cristão não pode adoecer não tem base bíblica. Porque quando você lê de maneira correta o texto e o contexto de Isaías, capítulo de número 53, que fala que o Senhor Jesus ali, ele fez uma obra sobre as iniquidades e também sobre as nossas transgressões e sarou as nossas feridas, ali é no sentido espiritual. Agora, Jesus pode curar as minhas feridas do corpo? Claro que pode. Mas eu quero dizer a você que não é a sua enfermidade que está dizendo que você está debaixo de maldição ou que Deus se ausentou da sua vida. Porque nós temos registros inúmeros ao longo da história de homens e mulheres de Deus que sofreram múltiplas enfermidades e foram salvos. E nós temos inúmeros exemplos de mercenários que nunca pegaram uma gripe, nunca pegaram um resfriado e vão para o inferno. Por quê? Porque doenças e enfermidades não é sinal de que Deus está amaldiçoando ou que Deus está aprovando. Porque na mentalidade desse falso grito, desse falso evangelho propagado em Uruguaiana e em várias partes do Brasil, o crente parece que hoje não pode ficar doente. O crente não pode ser hospitalizado, o crente não pode tomar remédio. Estas barbaridades todas. Agora, se Deus quiser curar, irmão, amém. E se Deus agora quiser que você tome remédio até a sua morte? Vou fazer o quê? Vou mudar o cronograma que Deus já decidiu? Vai adiantar você ir lá na campanha do envelope, na campanha do propósito, na campanha do voto? Ah, mas irmão Jean, eu ouvi isso. Sim, você ouviu, mas aonde que isso está escrito na Bíblia, meu irmão? Que você compra a cura dando dinheiro. Se Deus quiser, Ele pode curar você agora. Agora, se a sua enfermidade está sendo para que Deus seja glorificado, esse é o outro problema, que não é ensinado. E se a sua enfermidade é o meio pelo qual Deus está sendo glorificado? Mas como assim, irmão Jean? É porque você não leu ou talvez não lhe mostraram corretamente o Evangelho. Porque existem enfermidades que eu e você teremos que será para Deus ser glorificado. Porque a enfermidade não vai lhe impedir de ir para o céu. E existem maneiras de Deus trabalhar e que nós não temos competência alguma, irmã Jéssica, para tentarmos explicar o inexplicável de Deus em algumas ocasiões. Então eu quero dizer a você, nós não estamos dizendo que Deus não pode curar, mas eu estou dizendo a você que esta enfermidade não significa que Deus não lhe ama ou que você está sendo amaldiçoado ou amaldiçoada, porque é isso que está sendo explicado em Uruguaiana. Porque se olha só para o corpo, se olha só para a saúde financeira, se a pessoa tem um bom carro, uma boa casa, está sendo abençoado. Mas o crente não pode passar por provação, porque senão está debaixo de maldição. E aí como é que fica a situação dos apóstolos? Dos 12, 11 foram terrivelmente martirizados, com o pior tipo de morte que havia em suas épocas. Alguns deles enfrentando enfermidades e doenças constantes. Somente um que ficou e morreu de morte natural, que foi o velho João, porque Deus tinha que revelar para ele o livro do Apocalipse na ilha de Patmos, e ele estava lá exilado, presidiário, lançado como morto.
porque ali na ilha de Pátmos só o que tinha eram bestas selvagens. O imperador não quis matá-lo, mas lançou na ilha de Pátmos dizendo o seguinte: não vou matar, mas as bestas feras matam ele. Aí quando nós olhamos para o que os discípulos de Jesus, o próprio Senhor enfrentou, homens ao longo da história, e aí vem esse suposto grito desse falso avivamento em Uruguaiana, querendo mostrar uma outra realidade. Eu gostaria que fosse diferente, meus irmãos. Mas está aí. Pedofilia aumentando cada vez mais no Brasil. Pedofilia. Abuso contra crianças aumentando no Brasil. Crimes hediondos aumentando no Brasil. Homicídios, feminicídios, suicídios. Onde que isso revela que existe avivamento? Os avivamentos, eles revelam que estas estatísticas, irmã Jéssica, deveriam diminuir e não aumentar. Eu não estou aqui pregando que tem que acabar o mal no mundo, porque o mal só vai acabar quando o reino de Jesus for entronizado na terra através do milênio, que a gente vai explicar em próximas programações. Aí o mal será eliminado, porque o pecado será totalmente erradicado da terra, porque Jesus vai governar a terra no milênio. É literal, é 1000 anos de paz e de uma verdadeira prosperidade que o próprio Senhor Jesus dará, não para alguns, mas para todos aqueles que estarão fazendo parte do reino do milênio. Jesus vai dar uma aula, irmã Jéssica, do que é distribuição de renda, igualdade social e partilha de condições. Todos serão bem distribuídos e cuidados, socialmente falando. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Mas tudo isso estava terrivelmente, irmã Jéssica, perdido ali no século XX. Mas aí Deus agora olha para Los Angeles, para a Rua Azusa, para um depósito que estava abandonado e para um homem chamado William Seymour. Os Estados Unidos afundado em recessão econômica. Os Estados Unidos já estava ali como nação livre, já não era mais um país colônia dos ingleses, já é século XX. Mas os Estados Unidos estava debaixo de segregação racial. As pessoas eram julgadas e condenadas pela cor da sua pele. E isso é uma história muito feia nos Estados Unidos, e até hoje existe o racismo dentro dos Estados Unidos. E esse mal continua no Brasil, e até mesmo em algumas igrejas evangélicas o racismo é também ali revelado. Seja de forma implícita ou velada, o racismo acontece dentro de igrejas evangélicas. Cargos estão sendo distribuídos por cor de pele e por cor de olhos. Se a pessoa tiver uma cor da pele diferente da outra, muitos não são separados ao ministério porque a cor da pele dele não é a mesma do seu líder. Eu sei o que eu estou dizendo, irmã Jéssica. E nós vamos esconder essa verdade? Aqui em Uruguaiana tem resquício de racismo eclesiástico. Obreiros, homens que deveriam estar em congregações, dirigindo igrejas, por terem a cor da pele diferente, não assumiram cargos. Deus vai ter um dia do julgamento com estes, irmã Jéssica, e vai ser terrível, com os racistas velados dentro da igreja. Se tem cabimento racismo dentro da igreja evangélica, tem. Pastores racistas, pregadores racistas, cantores racistas, cantoras racistas, grupos de louvor racistas, igrejas racistas. Ou nós vamos esconder isso? Era o que estava acontecendo nos Estados Unidos lá no século XX. 1905, William Seymour era negro. Tinha problema também de visão, mas estava estudando teologia. O seu professor se chamava Charles Parham.
na cidade de Kansas. E ao estudarem o livro de Atos dos Apóstolos dentro do seminário teológico ali de Kansas, o William Seymour foi para casa. E ele teve uma interpretação, baseado no que ele leu em Atos dos Apóstolos, de que Jesus continuava dando a experiência dos crentes falar em línguas. E ele teve essa experiência, irmã Jéssica. Essa mesma experiência que eu tive. Essa mesma experiência que você teve. Que muitos dos irmãos ouvintes tiveram. E eu não estou dizendo com isso que isso nos faz ser diferentes, mas esta experiência de William Seymour, que é uma experiência que está relatada na Bíblia, muitos de nós também tivemos, para a glória de Deus. Falamos em outras línguas. O William Seymour falou em outras línguas num tempo de pragmatismo teológico, de esfriamento espiritual, tanto na Europa como nos Estados Unidos, porque tudo estava centrado ali entre Europa e Estados Unidos. Eram os dois polos naquele contexto, tanto na questão econômica quanto religiosa. Era onde as principais igrejas cristãs estavam estabelecidas, sejam elas protestantes, reformadas, como também até mesmo ainda a Igreja Católica, com todas as suas irregularidades. Eram as igrejas que predominavam naquele contexto do século XIX para o século XX. E o William Seymour fala em outras línguas. E sabe como que ele ia para o seu seminário teológico? Que isso é algo que também não é contado, mas aqui no programa Remanescentes, o irmão já está falando para você. O próprio Charles Parham, que além de ser professor, era pastor, por causa da segregação racial que estava acima dele, então ele deveria, infelizmente, obedecer uma lei. Porque se ele não obedecesse, ele poderia ser punido e até ter pena capital, que era a pena de morte contra ele. Só ficava dentro da sala de aula pessoas brancas. E o William Seymour, que era o único estudante de teologia ali negro, ficava no corredor, irmã Jéssica, com uma cadeira e uma mesa, na porta, escutando o Charles Parham. Como que pode isso? Serviam o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus, estudavam e acreditavam no mesmo livro que era a Bíblia Sagrada, mas eram separados por causa da cor da pele. Estas barbaridades todas estavam acontecendo lá. Mas Deus, que tem o controle de todas as coisas, vai fazer o quê? Deus vai usar exatamente William Seymour para trazer o maior avivamento da história dos Estados Unidos e um dos maiores avivamentos da história, de todos os avivamentos que já aconteceram, que foi o avivamento da Rua Azusa. O William Seymour, inflamado pelo Espírito Santo, vai para Los Angeles e vê esse depósito abandonado que ficava numa esquina da Rua Azusa, lá em Los Angeles, uma das principais cidades norte-americanas, é até hoje. Irônico isso, que hoje Los Angeles é conhecido como a capital do cinema. Mas dentro da história do cristianismo, Los Angeles ficou conhecido como a capital do avivamento pentecostal. Porque é ali que surge o pentecostalismo clássico como nós conhecemos hoje. E aí naquele depósito abandonado, alugado por William Seymour, começam as reuniões de oração. Então o que ocorria? Os crentes das igrejas cristãs, cheios de intelectualidade, mas que não tinham mais a crença no poder de Deus, quando alguns deles entravam na reunião onde William Seymour estava pregando, falavam em línguas, recebiam curas, outros saíam dali com dons espirituais recebidos, conforme 1 Coríntios capítulo número 12, que fala sobre os dons espirituais distribuídos para a edificação da igreja. Relatos do poder sobrenatural de Deus estava ali estampado diante de todos. Aquela notícia se espalhou nos meios de comunicação local de Los Angeles. As principais redes que tinha ali de comunicação, a imprensa
naquela época, foi lá, jornais e rádios, para ver o que estava acontecendo na Rua Azusa, dentro do depósito abandonado, por intermédio de um pregador negro chamado William Seymour. E eles presenciaram milagres de Deus diante dos olhos incrédulos de uma multidão de pessoas, irmã Jéssica, que não eram sequer crentes. Relatos de poder de Deus. Mas não ficou somente na distribuição dos dons espirituais. Essa igreja começou a evangelizar em seguida Los Angeles e, consequentemente, todos os Estados Unidos da América. E dali se produziu missionários que foram espalhar essa mensagem do avivamento da Rua Azusa para outras nações. E dentro desse mesmo seminário teológico, onde o William Seymour estava lá, irmã Jéssica, e também o Charles Parham era o professor. Sabe quem eram alunos daquele mesmo seminário alguns anos depois? Gunnar Wingren, Daniel Berg, Luiz Francesco e Aimé Semple McPherson. Alguém vai perguntar, mas quem era Gunnar Wingren e Daniel Berg? Os fundadores da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Chegaram em 19 de novembro de 1910, em Belém do Pará, e fundaram oficialmente a Assembleia de Deus em 18 de junho de 1911. Incendiados pelo poder pentecostal, que eles experimentaram também do avivamento da Rua Azusa, e foram alunos do Instituto Teológico, onde estava Charles Parham, o professor de William Seymour. E o Charles Parham já tinha experimentado também o falar em línguas, de forma particular. E eram homens tradicionais, de igrejas reformadas, mas que experimentaram o poder e a atuação do Espírito Santo através dos dons espirituais que eles estavam recebendo. Porque o dom é uma dádiva, a palavra dom é uma dádiva, Deus concedendo a alguém. Aí alguém vai perguntar, e quem era Luiz Francesco, irmão Gia? O fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que era italiano, Luiz Francesco, e também ouviu falar do avivamento da Rua Azusa, lá em Los Angeles, experimentou o poder pentecostal, falou em línguas, e ele sai de lá para fundar a Igreja Congregação Cristã do Brasil, em 1910, no interior de São Paulo, um ano antes da Assembleia de Deus. E quem foi Aimé Semple McPherson? A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi ser fundada no ano de 1923, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela também experimentou o poder do avivamento da Rua Azusa. Então, estas três igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e Igreja do Evangelho Quadrangular, são diretamente ligadas através dos seus fundadores do que aconteceu na Rua Azusa, através do William Seymour. E tanto a trajetória de Gunnar Wingren e Daniel Berg pela Assembleia de Deus no Brasil, como de Luiz Francesco, fundador da Congregação Cristã do Brasil, e também da parte de Aimé Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, foram de pessoas humildes e simples até o último dia de suas vidas. Foram servos de Deus que pregaram o verdadeiro evangelho em seu tempo, ensinando o evangelho
não eram dados à ostentação. Deram o bom exemplo porque viram em Cristo o exemplo a ser seguido. Então, quando você lê a história da Assembleia de Deus, a história da Congregação Cristã do Brasil e da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá no Nascedouro, que eu estou falando, quando elas foram fundadas, é linda a história. É linda a história. O grande problema destas igrejas foi quando os seus fundadores morreram e não houve uma sequência para manter a igreja na simplicidade de Cristo. E não mantendo na simplicidade de Cristo, os lobos devoradores começaram a entrar no aprisco. E igrejas que foram levantadas para ser um diferencial social e espiritual, começou a se transformar em reduto de heresia, de engano, de engodo e de falsificação do evangelho. Mas ainda assim existem dentro desses lugares os remanescentes, os verdadeiros que ainda não se dobraram, mas o sistema está contaminado, que é o sistema que prevalece, o sistema que empossa, o sistema que domina, o sistema que usufrui. Esse sistema está se sobressaindo. Mas existe um povo dentro dessas igrejas que é remanescente. É um povo fiel, temente de boas obras e que está pedindo a Deus uma intervenção divina. E esta intervenção divina vai acontecer. E, baseado na Bíblia, irmã Jéssica, será na volta do Senhor Jesus, porque haverá separação definitiva entre aqueles que são parte do Senhor Jesus e aqueles que serão do anticristo, porque já tem dentro de todas as igrejas evangélicas no Brasil, existe a igreja de Jesus e a igreja do anticristo. Existe a igreja que está tomando a ceia do anticristo e existe a igreja que está participando da ceia do Senhor Jesus Cristo. Joio e trigo no mesmo lugar, se suporta. Quem tem que suportar mais um pouquinho é o trigo, porque o joio está ali, na dele, é joio. Agora o trigo é que tem que ter força para suportar até o cultivo e a separação do trigo do joio, porque é o trigo que será tirado, irmã Jéssica. Isso que é lindo, o trigo será tirado. E o joio que receba as consequências dos seus pecados. Seja pastores, seja bispos, sejam apóstolos, sejam obreiros, sejam pregadores, seja o que for. Se for joio, deverão arcar com suas consequências. Então, é lindo a história do que Deus fez por intermédio do William Seymour, porque foi uma resposta para a nação racista dos Estados Unidos. Deus poderia ter levantado um homem branco? Poderia, mas não quis. Porque dentro daquele caos social de racismo, Deus levantou William Seymour para mostrar que é Ele que tem o controle, que Deus não faz acepção de pessoas. Se o cabelo é liso, se é ondeado, cacheado, se é crespo, se são olhos escuros, olhos claros, se a pele é escura ou pele clara, não importa. Para Deus, se você é nascido da água e do Espírito, você é uma nova criatura, você é filho e você é filha de Deus. Então, o avivamento da Rua Azusa foi uma resposta de que os dons espirituais continuavam atuando. Portanto, o avivamento da Rua Azusa, infelizmente, ele é muito rejeitado no meio reformado. O meio reformado, quando fala em avivamento, rejeita a ideia do avivamento da Rua Azusa, por fatores que às vezes nós não entendemos. Porque o avivamento da Rua Azusa tem todo o diagnóstico de um avivamento aprovado por Deus. Porque aquela igreja fez o trabalho social, fez o trabalho da evangelização, aquela igreja mudou os paradigmas sociais dos Estados Unidos,
todos os índices de coisas ruins começaram a diminuir, por intermédio daqueles homens simples, na grande maioria, não tinham tanta instrução e tão pouca intelectualidade, mas eram homens dados à oração e transformaram o seu tempo. Infelizmente, as igrejas que nasceram da Rua Azusa, as ditas igrejas pentecostais, se perderam com o tempo. Abraçaram o neopentecostalismo. Trocaram a cruz pelos amuletos. Trocaram o evangelho pelas campanhas. Trocaram Cristo por dinheiro. Na próxima edição, irmã Jéssica, Deus permitir, nós estaremos aqui falando com você a respeito disso. Falamos hoje sobre o século XX, para que você entenda tudo o que estava ali acontecendo, de homens que Deus levantou, dos avivamentos que aconteceram. E aí nós vamos chegar no século XXI, irmã Jéssica. E no século XXI é o seguinte: e agora, irmão Jean, o que vai acontecer conosco no século XXI? Agora é eu e você. Nós precisamos tomar uma atitude. O exemplo foi dado nestes 8 episódios que nós tratamos século por século da reforma protestante da história da igreja. Você ouviu atentamente aqui no programa Remanescentes a maneira pelo qual Deus trabalhou com estes homens. A fórmula de Deus continua a mesma. E a fórmula de Deus requer que você volte a orar, se você parou. Que você volte a jejuar, se você parou. Que você volte a meditar as Escrituras, se você parou. Que você volte a dar o bom testemunho, se você deixou de fazê-lo. Não esqueça disso. O século XXI é eu e você, nós estamos inseridos. É esse tempo atual que nós estamos vivendo. Que não é um tempo de avivamento. É um tempo de apostasia. A igreja pode gritar, pode pular, pode fazer carreatas, pode fazer passeatas, pode fazer caminhadas pelas ruas da cidade, não há problema. Pode fazer o que quiser, mas não minta para o evangelho. Nós não estamos em avivamento. Em Uruguaiana, muito pouco. Agora, se o avivamento chegar em Uruguaiana, aí nós vamos ver as pessoas do mundo notando que nós somos de fato diferentes. Que nós somos luz do mundo e sal da terra. Porque enquanto nós sermos assemelhados àqueles que não conhecem a Cristo, então não estamos vivendo avivamento. Porque até o mundo consegue ver luz na igreja. E até o mundo consegue ver trevas também dentro da igreja. Nós precisamos mudar a nossa geração. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E foi com muito privilégio na minha alma em Cristo Jesus que eu estive falando com você até agora. Continue nos seguindo no Facebook e também acesse o canal no YouTube Jean Carlos Pregação. Muito obrigado ao Wesley que esteve conosco, a Rádio Semear, a você que esteve nos ouvindo até agora. Vou deixar que a irmã Jéssica agora faça a oração final. Vamos terminar aqui mais uma edição do programa Remanescentes. Assim, Senhor, nós te entregamos este final de edição deste programa. Te louvamos e te agradecemos pela tua benevolência em nosso favor, pelo sacrifício feito na cruz, que hoje mais uma vez foi nos explicado, nos mostrado, que não foi apenas um ato simbólico de alguém que morreu na cruz, não. Foi um ato para que nossas vidas fossem salvas diante de ti, para que nossos pecados fossem perdoados. Não existe favor maior do que aquele que foi feito na cruz do Calvário. Se não fosse por ti, Jesus, nós não estaríamos aqui, não poderíamos entoar louvores de adoração ao teu santo nome. Então nós te rendemos graças nesta madrugada, Senhor, porque mais uma vez nós podemos nos lembrar
do teu sacrifício, do teu grande amor para com as nossas vidas. Que a tua misericórdia possa nos acompanhar, porque somos falhos, somos pecadores, e esta é a nossa natureza. Como bem disseste aqui o irmão Jean, tudo aquilo que é bom não é nosso, é teu, é graça tua, é favor teu, Senhor. Mas tudo aquilo que é de mal é a nossa existência, é o que existe dentro de nós. E somente tu, Senhor, é que pode mudar este quadro e mudar esta situação. Assim, Jesus, eu louvo e engrandeço teu santo nome por esta madrugada, pelos ensinamentos que nós estamos aprendendo ao longo desses dias, pela vida do teu filho Jean Carlos, que o Senhor tem usado como um instrumento para nos alimentarmos da tua palavra. Então, Jesus, muito obrigado pelo teu infinito e bendito amor. Até uma próxima edição. A Rádio Semear continua com as suas atividades neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. Pastora Mônica Grecutola, glória a Deus, amém. Daqui a pouco estaremos chegando, Pastora Mônica, Pastor Adriano. Até uma próxima. Rádio Semear continue 88.1 FM.